membro do Clube do Livro Pescar, que faz parte do projeto Pescar Suzano, e é com muita honra que estamos aqui para falarmos sobre o lançamento do livro Favela no Divã, do escritor Marcelo Barbosa. Marcelo Barbosa tem 37 anos, recém-feito, seu aniversário foi no último dia 5. Parabéns. É pedagogo, jornalista e estudante de psicanálise. Morou em Mogi das Cruzes e reside em Ferraz de Vasconcelos há 4 anos. Desculpa, gente, eu caí, mas estou de volta. Eu faço parte do Clube do Livro Pescar. Junto com o Lucas, vamos descobrir mais sobre o livro e seu autor, desculpa. Bom, então vamos para as perguntas. E quem está nos assistindo, não esquece de deixar seus comentários, suas perguntas. Marcelo, você foi morador da favela de Heliópolis, que fica na zona sul de São Paulo. O que te inspirou a escrever Favela no Divã? Oi, Lucas, boa noite a Larissa também. Desculpa aí a internet, e eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, essa intermediação, esse desafio que vocês aceitaram aqui de poder mediar, né, o evento do lançamento. Eu agradeço muito. E vamos lá, então. Quero convidar todo o pessoal que está nos acompanhando, né, para compartilhar, curtir, já chama toda a galera aí. A gente teve alguns problemas técnicos para iniciar às 19, mas estamos aí. Mas vamos lá, então. Sobre a primeira pergunta. Eu peguei um dado aqui, Lucas, bem bacana. Então, assim, eu morei sim em Heliópolis, eu morei por 28 anos. E lá em Heliópolis ele tem alguns dados muito interessantes, tem uma história muito interessante. Antes de responder, vou só contextualizar algumas questões aqui, eu quero compartilhar com vocês. Então vamos lá, ó. Só para vocês e para a galera que está nos acompanhando, a Heliópolis era uma área, né, era um terreno enorme, com mais de 1 milhão de metros quadrados. Lá, esse terreno foi adquirido em 1942 pelo Instituto de Aposentados e Pensões dos Industriários. E aí, o que aconteceu? Em 1966, com a unificação de diversos institutos, entre eles o Instituto Nacional de Previdência Social, essa terra passou para o IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistente Social. Aí, nesse período, esse instituto começou a construir o Hospital Heliópolis, que aliás, é um hospital de grande referência aí na região, e depois construiu também o PAN, que é algo como se fosse um posto de saúde. E aí os terrenos começaram a ser divididos entre esses institutos, a Sabesp e a Petrobras. E nesse período, tinha 153 famílias que ocupavam uma favela da Vila Prudente e Vergueiro, que eles começaram a ficar nesse terreno com alojamentos improvisados, aguardando aí locais apropriados, que nunca aconteceu. E aí, a partir dessa invasão, começou a nascer aí o Heliópolis. Tem outro dado muito interessante. Heliópolis ele está do lado da cidade de São Caetano do Sul. Essa cidade ela representa um dos melhores indicadores sociais de todo o país. É o Índice de Desenvolvimento Humano. É uma métrica aí da ONU. E ela está em primeiro lugar na lista dos principais municípios. E Heliópolis também está do lado do bairro do Ipiranga, o bairro histórico do Ipiranga. Né? Então, quis contextualizar para mostrar, né, que às vezes o pessoal fala, nossa, mas como que nasceu uma favela diante desses dois cenários? Né? Uma cidade com alto índice de desenvolvimento e o bairro histórico. Né? Então, tem esse contexto histórico aí. E aí, agora sim, ô Lucas, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta,
Então, eu morei em Heliópolis, né, acompanhei todo esse lado histórico, e você usou uma palavra muito boa, essa palavra inspirou. Por que acontece? Foi uma inspiração mesmo, porque até então eu não gostava de estudar. Larissa e Lucas, se liga nessa. Para vocês terem uma ideia, eu repeti a 8ª série 2 vezes. Você está aqui sério, Lucas? Eu já terminei os estudos já. Já terminou? Olha aí você, Lari. Acho que a Lari travou. Bem, mas depois quero saber. Mas então, para vocês terem uma ideia... Ela caiu, daqui a pouco ela retorna. Mas então, eu repeti a 8ª série 2 vezes. E eu não... Voltou, Lari? Tá ouvindo a gente, Parece que Larissa? sim. Agora sim. Você terminou os estudos? Estou no 3º ano do ensino médio. 3º ano. Então, eu repeti 2 vezes a 8ª série. E aí, eu não gostava de estudar. Se a gente for pensar, nunca me passou na cabeça um dia escrever um livro. Porque eu não gostava de estudar, eu nunca levei a sério, repeti várias vezes. Eu que sou aí da década de 90, onde, né, em Heliópolis, na periferia, foi o período aí que começou a aparecer estilos musicais do samba, do rap. Então eu queria isso, eu queria entretenimento, era isso que me chamava a atenção. Gostava de festa, de balada, e às vezes eu procurava emprego. Então, essa era a minha cultura, era isso que eu tinha. Para vocês terem uma ideia, eu até anotei aqui, tem uma música do grupo de rap paulistano, o Racionais MCs. Eu não vou cantar porque eu não sei cantar rap. Mas eu vou citar uma parte aqui que ela fala o seguinte, ó. Pela janela da classe eu olhava lá fora. A rua me atraía mais do que a escola. Eu fiz 17 anos. Tinha que sobreviver. Agora eu era um homem, tinha que correr. Essa música do Racionais MCs é um trecho, né? Porque a música tem um outro contexto, mas ela tem muito a ver com a minha história de vida, né? Porque era isso. A rua me atraíra mais do que a escola, né? Pô, para vocês terem uma ideia, na minha época de jovem, com a idade de vocês, os trabalhos que existiam era ou você tinha que ser office boy ou ajudante de alguma coisa, e as meninas eram ou recepcionista ou babá. Então, a relação de emprego da minha época era isso a referência. Não existia, por exemplo, o que tem hoje, o programa de aprendizagem, que começou só no ano 2000. Pô, a gente está em 2021, né? Então, na minha época, não tinha esses incentivos ao estudo, né? Uma outra forma mais atrativa ao estudo. Então, eu queria né, nessa frase da música aí, eu fiz 17, tinha que sobreviver. Era mais ou menos isso, né? Tava chegando com 18 anos, eu ia ficar maior de idade, o que eu vou ser na vida, né? Existia uma pressão. Eu sempre vi muito fácil o acesso à vida ao crime, né? A vender droga, distribuir arma, isso sempre foi tentador, né? Mas ao mesmo tempo eu sempre vi que era muito era um mundo que a resposta ela era rápida, né? Ela dava resultado muito rápido e também ao mesmo tempo dava um resultado sem fim, né? Porque quem entra nessa vida com certeza morre bem antes. Então esse era meu panorama. E eu não gostava de estudar, não fazia sentido para mim, eu não tinha nada de diferente. Eu tinha essas questões do ambiente. Eu só estudei mesmo porque meus pais pegavam no meu pé. Essa é uma verdade. E então, assim, no período do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio, eu não valorizei muito aí os estudos. E contava ainda com essa questão do ambiente, né, da onde eu morava, né? Uma favela. Pô, na minha época a favela tinha esgoto a céu aberto, era lixo.
A gente via rato, era tiroteio, arma, bandidagem. Eu vi espancamento, né? Depois eu descobri que eu tinha vários traumas desse período, né? Tinha medo, comecei a ter medo então essas foram as questões em relação à favela. Mas bem, agora respondendo aí, para chegar até aqui, uma disposição de estudar, de montar uma obra literária, o que me inspirou mesmo a escrever o livro foi esse contexto social, o incentivo educacional e financeiro que eu tive acesso por conta de pessoas que investiram em mim e de eu poder identificar que eu consegui superar esses traumas, eu consegui superar alguns desafios, né? A falta de fé, de confiança, de ter um futuro. Então, tudo isso me inspirou aí para escrever o livro Favela no Divã. Marcelo, você nos surpreendeu. 2 anos repetente. É verdade. Quem quiser pode ir lá na escola Gonzaguinha, lá que está lá o meu histórico. E depois de colocar um projeto editorial seu na gaveta, por receber ameaça de morte, 6 anos depois você decidiu divulgar o livro. Qual foi o motivo dessa decisão? É uma ótima pergunta, Larissa. Eu tinha escrito o livro antes, né? E ele tinha um outro título, era Diário de um Ex-Favelado. E aí o que aconteceu? Quando eu escrevi esse livro, que aí já era uma fase que eu tive acesso a um projeto social de uma instituição religiosa, e aí eu comecei a me interessar nos estudos. E ao mesmo tempo, nesse projeto, eu tinha acesso. Na época, essa instituição, ela era uma instituição com poder aquisitivo maior do que o projeto. Então a gente está falando de uma mistura tipo de rico com pobre, assim. E eu comecei a frequentar o mesmo ambiente com essas pessoas, né? Conhecer a cultura deles, o que que eles pensavam, né? O que que eles falavam. E aí esse foi um período aí que eu comecei a participar dos estudos, né? E aí eu tinha escrito esse livro, Favela, Diário de um Ex-Favelado, que foram 2 momentos. O primeiro foi quando o meu pai ele ficou doente, eu ficava dias com ele no hospital, e eu aproveitava para fazer esses escritos, e o outro foi quando a minha mãe ficou doente. Então, nos momentos de visita, aí eu marcava, eu fazia esses escritos e depois me falaram, meu, faz um ajuntamento, escreve um livro. E aí eu me incentivei e quis escrever. Falei, pô, vou escrever. Nunca pensei isso, né? Quem sabe pode ajudar alguém, né? Na época eu pensava. Só que na época, quando eu estava para assinar contrato com a editora da época, as pessoas que ouviam as divulgações estavam entendendo que o termo ex-favelado era uma forma de eu me sentir superior. Eles não estavam entendendo que era tipo diário de um ex-favelado, diário de uma pessoa que morou na favela. Eles estavam entendendo, ó, diário de um cara que saiu de um lugar horrível que é a favela. Tanto que na época desse título, eu não sei como que é atualmente, mas na minha época, a Larissa pode responder melhor aí. As meninas, elas tinham uma prática muito legal, que eu sempre invejei e depois eu comecei a fazer, que era aquela diário, né? As meninas, as minhas colegas da época tinham um diário, né? Elas escreviam, e aí foi mais ou menos esse aspecto aí que eu comecei a pegar modelos de diário, falar do meu dia, das minhas experiências, e aí eu coloquei esse título. E aí ele não foi bem compreendido. Na época eu recebi ameaça de morte, né? Era telefonemas, e-mails, as pessoas não se identificavam, mas era muito repetitivo e eu não sabia até que ponto isso era verdadeiro. Aí na época eu fiz reunião com a editora, né? E pedi um seguro de vida, eu já era casado, tinha filho, e a editora falou que o papel dela era só publicar o livro. E aí eu não quis, deixei na gaveta, deixei guardado.
E 6 anos depois eu quis divulgar o livro, né, em um outro formato. E aí o que acontece? O que me fez 6 anos depois decidir escrever o livro foi a pandemia do Covid-19. Então, quando a pandemia veio para o Brasil, em março, né, eu atuava como professor e atuei numa instituição até o mês de dezembro. E foi aquela loucura que todos nós sabemos, né? Você não podia sair de casa, as pessoas estavam morrendo, você não sabia, existia um perfil, daqui a pouco qualquer pessoa estava morrendo. E eu comecei a perder muitos amigos. Eu comecei a perder amigos próximos, amigos que me incentivavam ao estudo, à leitura. E um deles, que me marcou muito, foi o Adalides Zerbalos. Ele é um boliviano, foi um psicólogo, um cara fenomenal, né? Ele, casado, pai de família, a filha dele tinha a minha idade, um cara que sabia ouvir, ele era de uma religião diferente da minha, e era curioso, porque ele nunca criticou a minha religião. E ao contrário, ele sempre elogiava os pontos que ele conhecia, ou fazia perguntas. Isso começou a me chamar atenção nele, né? E a gente pegou uma grande amizade. A gente chegou a trabalhar uma época na comunidade imigrante em São Paulo. E era um cara que sempre me incentivava. Para vocês terem uma ideia, se ele tivesse vivo, ele seria o primeiro a comprar meu livro e o primeiro a estar aqui nessa live. Porque ele achava incrível o jovem entrar no mundo da literatura. E aí, quando ele morreu, eu comecei a ficar paranoico, porque eu falei, caramba, meus amigos todos estão morrendo, então daqui a pouco sou eu. Né? A gente não sabia, não tinha entendimento do que era essa pandemia, né? E aí, e eu comecei a me angustiar muito, porque eu comecei a pensar assim, eu falei, caramba, se eu morrer hoje, eu não vou deixar nada. Né? E aí foi quando eu peguei esse livro, eu falei, meu, vou escrever, vou estruturar esse livro. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei tão ruim. E aí o que aconteceu? Então eu tive ansiedade, eu tive depressão, e alguns aspectos tinham a ver com a pandemia, né? E outras questões relacionadas a esse meu lado, a esse meu histórico com a favela. Que eu fui parar no hospital, assim, né? Meu coração acelerava, eu fiquei com falta de ar. Eu pensei que eu estava até morrendo, né? E aí a médica falou que eu tive uma crise de ansiedade. Aí a partir desse dia, eu comecei a fazer terapia, e entre as terapias eu conheci a psicanálise. E aí, quando eu conheci a psicanálise, me abriu assim o universo, né? Me abriu a mente, né? Do que é essa estrutura, do que é essa ferramenta. E aí, depois de fazer algumas análises, eu comecei a fazer autoanálise. Eu usava a técnica psicanalítica para fazer autoanálise. Aí eu comecei a estudar, eu me formo no próximo ano em psicanálise, e comecei a estudar. E aí, quando eu peguei o meu livro, eu estruturei ele num formato com técnicas psicanalíticas, né? E aí foi por isso que eu consegui, que eu decidi realmente escrever o livro. Porque foi o que eu pensei, né? Eu falei, eu preciso ter um registro das minhas ideias, da minha vida. Né? Talvez o que aconteceu comigo pode ajudar outras pessoas, né? Era o que eu pensava. E aí foi quando eu montei o livro. Então, quando eu montei, comecei a estruturar. O livro ele é uma trilogia, né? Agora a gente está trabalhando o primeiro volume e vão vir mais 2 obras aí. E vai ser bem bacana conhecer. E aí, por isso que me incentivei a escrever o livro, a investir, a publicar o livro. Porque aí eu fiquei em paz de saber que, se por acaso, uma fatalidade, né, de eu ser mais um na lista aí dessas
pandemias, né, dos imprevistos da vida, eu sei que eu deixei um conteúdo aí que pode servir de exemplo e incentivar outras pessoas. Marcelo, depois de escrever o livro e se autoanalisar, o que você conseguiu perceber que mesmo de sair da periferia, ainda faz parte de você devido à experiência vivida na época da comunidade? Então, depois que eu fiz esse trabalho de autoanálise, o que eu consegui perceber, mesmo depois saindo da favela, o que faz parte de mim? As experiências que eu vivi na época da periferia. Eu poderia dizer que o que eu tenho hoje da periferia, da favela, mesmo fazendo uma autoanálise, acho que é algo que todo morador de favela tem e muitas vezes não conhece, que é a resiliência, se a gente pensar, né? Que é essa capacidade de se adaptar em situações difíceis, né? Capacidade de inteligência emocional. Então eu percebi na minha autoanálise que, apesar de eu ter identificado vários traumas, eu vi vários pontos positivos, que é exatamente isso. Quem mora na periferia, quem mora na favela, é uma pessoa que ela vai saber se adaptar às situações, né? Ao seu estilo de vida. Então, os moradores de favela de antigamente e quem vai morar em uma, sabe que quem mora em favela é uma outra lei. Quem mora em favela tem outra lei, é uma outra forma de vida, né? Não é como as regras, muitas vezes, da cidadania, né? Então, sei lá, sempre acontecia isso. Então, na favela você vai ter, a gente tem já, tem até estudos, artigos aí, que falam sobre a poluição sonora, que é o que mais tem na favela. Então, a pessoa, ela quer ouvir o seu som, ela vai ouvir alto e ela não quer saber se o outro vizinho quer ouvir aquilo ou não. E aí fica uma guerra de sons, e aí você. Quer dizer, é uma experiência incrível, porque em qualquer bairro fora da favela, você ia pegar o celular e ligar no 190, falar, ó, tem um cara aqui mexendo a paciência, né, se a gente for pensar. E na favela não, você vai ter que articular, você vai ter que conversar com o cara, né, você vai ter que explicar, falar, ó, dá para diminuir o volume aí, eu tô com meu filho, eu tô estudando. Às vezes você vai ouvir um sim, às vezes você vai ouvir um não. Mas é incrível porque, assim, uma questão positiva é exatamente essa. É ver que quem mora na favela é uma pessoa que, às vezes, ela não reconhece, ela não sabe, mas ela tem uma capacidade de se adaptar a essas situações, né? É uma pessoa que, se conseguir concentrar essa energia, essa experiência, é uma pessoa que vai ter muito sucesso em outras áreas, uma área profissional, né? Enfim, é uma forma aí que foi algo que ainda permanece em mim da periferia, né? Se a gente for pensar. Que bacana, Marcelo. Mais uma vez eu caí aqui, mas voltei de novo. Tranquilo, é a internet do Brasil, não chegou o 5G ainda, aí a gente fica não assim. muda aqui esse Wi-Fi hoje. Mas então, Marcelo, tem algum motivo específico a data do pré-lançamento do seu livro ter acontecido no dia 24 de setembro, um dia após a morte de Freud? Bacana. Ô, Larissa, a data não foi programada, né? Porque assim, eu dependia do projeto editorial em andamento, como também a editora dependia das minhas correções. E conforme o projeto foi andando, eu vi que ia calhar da gente fazer o lançamento em setembro. É claro, eu queria, assim, eu não tinha programado, mas eu queria muito que fosse no aniversário de morte aí do Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, né? E aí, por muita coincidência, aconteceu um dia depois. Mas, assim, um motivo específico, já que deu certo, né? Eu poderia dizer, porque é um marco, né? É um marco você ter um registro
que fala sobre favela e comunidade e a psicanálise. Por quê? A psicanálise ela é conhecida como uma terapia burguesa pela história dela, né? Mas é curioso porque, igual, eu até fiz uma anotação aqui, o próprio Freud, ele tem uma frase muito, muito linda. Ele fala o seguinte, ó, a psicanálise é uma profissão de pessoas leigas que curam almas, sem que necessariamente sejam médicos ou sacerdotes. Quer dizer, em outras palavras, o cara, Freud, em sua época, já estava falando, se a gente for pensar, na democratização da saúde mental. Né? Então, assim, o motivo específico ou especial do pré-lançamento acontecer próximo da morte, da data de aniversário da morte do Sigmund Freud, que foi, aliás foi 83 anos, né? É exatamente por isso, porque eu pude aí pegar alguns conceitos dessa terapia para o nosso público, para o público de periferia, para o público adolescente, jovem, para qualquer pessoa que tem curiosidade e que não procuraria um conhecimento desse, sei lá, de forma mais direta, sem uma intervenção assim de identidade, né? Então, acho que isso fortaleceu aí a data do pré-lançamento. Agora abriremos as perguntas, pessoal que está nos assistindo. Perguntas fáceis, gente. Primeira pergunta da Gisele. Ela pergunta assim, Marcelo. Marcelo, como você acha que será o impacto do seu livro para os moradores da favela onde morou? Eu estou muito curioso, né? Eu estou muito curioso, porque, assim, o meu livro, apesar de eu utilizar aqui a técnica da psicanálise, é muito difícil você criticar os seus. Então, se você critica a sua família, o seu irmão, sua favela, as pessoas não aceitam. Assim, não é apenas uma crítica, é uma crítica reflexiva. Eu faço uma reflexão de uma experiência que eu tive, né? E até o momento, com a linguagem agora da psicanálise, né? O livro está sendo lançado hoje. Né? As pessoas tiveram acesso a alguns conteúdos, mas até o momento ninguém teve um feedback negativo. Mas eu estou muito curioso para ver qual que vai ser o impacto, porque assim, se o cara que pegar meu livro for um cara que com a mente mais aberta, talvez ele vai achar fenomenal, vai achar muito interessante. Agora, se é uma pessoa que de mente mais fechada no sentido assim, meu, deixa a favela aqui, para que ficar falando de favela, ficar na sua, para que levantar essas questões, ele vai me criticar, com certeza. Mas por isso que eu aceitei o desafio, né, de soltar um debate, um diálogo, né? É porque infelizmente, acho que o impacto, conforme a pessoa lê o livro, vai conhecer algumas referências, é identificar algumas críticas, porque assim, eu falo no livro que a favela ele é um local irregular. A favela é um local irregular, por causa da sua estrutura. Tem eu posso detalhar mais para frente, mas existe uma estrutura urbana desorganizada. E eu estou falando da estrutura urbana, não estou falando das pessoas, pelo menos nesse primeiro momento. Aí a gente talvez poderia comentar, mas até que ponto a favela influencia os seus moradores? Esse é um outro debate. Mas o que eu estou falando é da estrutura urbana, assim, do porquê que o governo permite que as pessoas morem em favela, por que, enfim, aí eu faço todo esse reflexo, mas é, é algo aí que eu tenho muita curiosidade.
Aí vem uma pergunta aqui do Carlos, que também por pura sintonia é marido da Gi. Qual o impacto do seu livro na sociedade em si? Bem, o impacto ainda eu quero saber, né? Porque como nós estamos aí no lançamento, assim, a obra no pré-lançamento ela foi muito bem vendida, vendeu bastante, tanto o livro físico como o e-book. As pessoas que compraram a obra física estão ou receberam hoje, vão receber até amanhã, até essa semana, né? Então, assim, as pessoas vão começar a consumir o conteúdo agora. Mas eu creio assim que o impacto do livro na sociedade talvez vai ser e é isso que eu espero, é ser uma obra que possa trazer uma nova reflexão, né, do que é a favela. Porque que acontece? Igual na pergunta anterior, né? Povo, por que você foi ameaçado de morte no livro anterior? Gente, é o mesmo conteúdo, viu? Eu só modifiquei a estrutura do livro. Na época, há 6 anos atrás, sempre existiu, mas em alguns anos isso fica mais forte, né? Que é o politicamente correto. Então, assim, no politicamente correto, que é um conceito muito interessante, né? Quando na questão de pedir respeito, exigir respeito, dar exemplo de respeito, né? Mas aí quando ela entra no extremismo, aí é meio complicado, porque igual, eu quase recebi um processo por falar que a favela é feia. Então, assim, você não pode falar que a favela é feia no politicamente correto. Eu falei, pô, mas é a minha opinião, é a minha visão de. Eu morei na favela, eu sei. Olha, pô, quer que eu falo as minhas experiências da infância, os traumas? Pô, eu fiquei com depressão por causa da minha experiência da favela. Aí ninguém quis saber disso. Aí agora que eu falo, eu falei, poxa vida, depois que eu fui ter conhecimento, depois que eu fui estudar e ver e entender que a favela é um local abandonado pelos políticos, ou um local usado para politicagem. Aí eu não posso falar isso, que a favela é uma estrutura feia, não pode. Então, isso é meio complicado, né? Mas eu espero que o livro ele possa servir para um debate, né? Para um debate de reflexível, um debate de reflexão sobre o que realmente é esse conteúdo. Né? Para vocês terem uma ideia, agora no dia 4 de novembro, é comemorado o Dia da Favela. É uma lei que o nosso país tem, que foi organizado por várias instituições, pessoas, e me questionaram por que eu não falei desse dia. Eu fiz até um artigo no meu blog. Quem quiser depois dá uma olhadinha lá. E eu falo algo próximo disso, né? Porque o Dia da Favela, apesar de ele aparecer e demonstrar que é um dia para se pensar o que é a favela, ele está mais exaltando a pobreza. E não é essa a minha proposta. A minha proposta é questionar esse condicionamento que a gente tem com a favela. Né? Esse negócio, igual, né? Eu tenho uma frase que o pessoal sempre elogia, que é essa questão, né? Qual que é a diferença de favela e comunidade? Né? Então a diferença é assim: a diferença é que usam o termo comunidade para abafar o que é a favela. Essa é uma verdade. Mas existe várias outras questões, porque, igual assim, a favela, o termo dela, o Instituto Brasileiro de Estatística, o IBGE, Instituto Brasileiro de Estatísticas, esqueci a sigla, mas é o IBGE. Ele fala que a favela é um aglomerado subnormal. Olha esse termo que pesado. E existe umas qualificações. Então, é um local que não tem saneamento básico, que não tem transporte. Só que a maioria das favelas hoje, em São Paulo, Heliópolis, por exemplo, Paraisópolis, no Morumbi, são favelas que já têm isso. Então, aí se considera isso. Então, ela não é mais favela, ela é uma comunidade. Pode ser debatível. Só que qual o problema? A favela ela cresceu de forma irregular. Não existe calçada, não existe iluminação. Os carros são tudo amontoado. Então, assim, ela cresceu sem esse aspecto de favela, mas ainda irregular.
Então, por isso que tem ainda todo esse debate, mas eu espero que o livro possa ser algo aí para ser debatido, conversado, né, discutido. Tem uma referência aí. A próxima pergunta é do Guilherme Nunes. Marcelo, você está preparado para as críticas? Hoje eu estou, viu? É curioso, pô, há 6 anos atrás, quando eu recebi a crítica, né, eu já estava até, na época eu já era até formado em jornalismo, né? Que quem é jornalista, quem é dessa área, é algo que já é acostumado. Porque jornalismo é assim, você faz uma matéria, você chega na redação, aí tem um dia que você é aplaudido. Opa, que matéria maravilhosa, e pau, pau, pau. Aí no outro dia, você faz uma outra matéria, você não chegou na porta do jornal, já fala, vai lá falar com o dono do jornal, aí você recebe uma carcada. Então, crítica para jornalismo é algo natural, né? Você tem que saber conviver, saber ouvir, né? Mas hoje eu me sinto mais maduro para algumas críticas, para ouvir, para receber e até para responder, principalmente para responder. Porque o que acontece, o Lucas e Larissa? Como eu utilizei no livro a linguagem psicanalítica, hoje eu não preciso me preocupar que daqui a pouco eu vou receber um processo. Olha, você é preconceituoso porque você está falando que a estrutura da favela é feia. Então isso não me preocupa mais. Eu tenho até advogado que me acompanha em relação ao projeto editorial do livro. Por quê? Porque eu estou usando a linguagem da psicanálise. Por isso que eu usei a psicanálise. Porque na psicanálise, numa terapia psicanalítica, o paciente ele é incentivado a falar tudo que vier na sua mente. Tudo que ele sente, tudo que ele pensa, mesmo que seja agressivo, mesmo que seja algo inapropriado. Então, num set analítico que a gente chama, então quando está você e o seu psicanalista, você tem que falar tudo. Então, eu achei maravilhoso isso, porque eu pude soltar as amarras que eu tinha de traumas da favela para falar o que eu penso. E eu não quero atingir ninguém, criticar ninguém, eu só estou falando da minha experiência. Só que a gente está, muitas vezes, em alguns quesitos, e quando você fala uma coisa, e aí você pode ser processado, você pode ser. Vamos dizer, eu tenho alguns direcionamentos de patrocínio, então daqui a pouco eu vou perder um patrocinador. Né? Então, mas hoje eu me sinto mais preparado aí para possíveis críticas. Então, tem uma pergunta aqui que eu vi que sobrou até para mim e para o Lucas ali, a pergunta da Ju. Mas antes, eu vou ler alguns comentários, porque Marcelo tá lindo os comentários aqui, muitos elogios. E aí eu vou começar pelos boa noite. Boa noite, Gi, que a Gi mandou boa noite. A Ellen Oliveira também mandou boa noite para a gente. Boa noite para as duas. Cláudio mandou parabéns, Marcelo. Que alegria. Meu Flávia... professor Cláudio Junqueira. Ah, tá vendo? Que importante. A Flávia disse: super parabéns, querido. Muito orgulho de ser tua amiga. A Flávia Liz, desculpa, Larissa. Aliás, ela tem um trabalho lindo em Paraisópolis. Ela faz um tour lá com os gringos para mostrar a estrutura da favela e, claro, sempre pedindo observações de como melhorar. Então, o trabalho da Flávia é excepcional. Sai da Flávia que você inspirou muito o meu livro também. Que legal. E a Gi mandou aqui: parabéns por aceitarem o desafio, jovens. Parabéns pelo lançamento, Marcelo, grande voluntário do Projeto Pescar. Isso aí eu tenho que concordar Obrigado. com ela. Grande voluntário mesmo. Opa, não sempre. só o livro, mas é um voluntário que me marcou aqui no Pescar. Fico muito feliz. João Bispo mandou: boa noite, pessoal. Boa noite, João. Guilherme tá rindo, eu não sei qual das partes, porque nós caiu, voltou aqui várias vezes com os golpes do Wi-Fi. A Gi foi a pergunta, a gente já respondeu. Vários aplausos aqui para você. O Johnny mandou: parabéns, Marcelo Barbosa.
Sueli Costa mandou. Parabéns, Marcelo, pela Suelen. publicação e aos jovens pela iniciativa. Muito obrigada, Sueli. Leonardo Santos mandou boa noite. Boa noite, Léo. O Luiz Santiago mandou lá. Oi, sejam todos muito bem-vindos. E o Léo mandou aqui. Mais uma grande live. Parabéns, jovens, pela iniciativa. Parabéns, Marcelo, pelo livro. Obrigado. Gil Marquês. Foi pura sintonia, foi pura sintonia. Eu jurava que foi proposital a data do pré-lançamento. O William mandou aqui. Grande Marcelo, profissional, competente e ser humano extraordinário. Obrigado, William. Juliana mandou aqui. Boa noite. Já quero ler seu livro. Eu também. Muito obrigado. Mais uma vez. Eu também já quero ler. Que vivência, Marcelo. Importante este registro. Com certeza vai impactar seus leitores e acredito que fará diferença entre aqueles que se identificarem com as suas experiências. Legal, obrigado. E aqui o William comentou: a violência urbana no Brasil é comparada à guerra civil da Síria. O Estado precisa cuidar da população mais vulnerável, já. Verdade. E agora vamos para a pergunta. Lê aí, Lucas, essa pergunta. O seu microfone acho que está desligado, Lucas. Agora foi. A pergunta da Juliana Marques, que é a minha irmã Gisele, também. Jovens, para vocês que são moradores da periferia de Suzano, qual a sensação de fazer parte do Clube do Livro e poder participar dessa live hoje entrevistando um escritor? Se você quiser começar respondendo, Larissa, fica à vontade. Essa foi boa. Então, eu fico super, super mega honrada de estar aqui à frente da tela com o escritor. Bom, desde o convite do Marcelo, eu estou super ansiosa. Eu falo para todo mundo, ó, vai ver minha live, que eu vou entrevistar um escritor, tá bom? Aí, não só por ser um escritor também, mas é porque é nosso voluntário e porque, nossa, muito legal, eu fico muito feliz. E, tipo assim, eu nunca tive um contato com o livro como eu tenho hoje no Pescar. Eu fiquei feliz porque, na verdade, nós ganhamos 2 livros e foram meus 2 primeiros livros que eu ganhei. Bom, quando eu morava na minha antiga comunidade, eu morava, para mim, eu nem sabia o que era livro. Então, para mim é um privilégio e ter conhecido a literatura tem sido uma experiência muito gostosa. Legal. Bom, para mim também foi uma honra estar aqui entrevistando o Marcelo. No começo eu fiquei meio assim, eu falava, nossa, vou entrevistar um escritor, como será? Até entrei em pânico quando eu não estava conseguindo entrar, mas aí deu tudo certo. E é maravilhoso também participar do Clube do Livro. Eu já tinha contato antes com os livros, mas eu tinha parado de ler. Aí, através do Clube do Livro, eu voltei a esse hábito da leitura. Tanto é que o primeiro livro já virou meu xodó. Não vou emprestar para ninguém e vai ficar ali. Né? A gente entende que eu sou muito revoltado também lendo. Mas é uma honra também participar. Aqui, mais um parabéns para você. Hoje teve muito parabéns. A Luzia mandou parabéns, Marcelo. A minha tia. E também teve um da Alice, que ela mandou parabéns também para você. Minha e a Gi falou assim: o próximo livro preferido será o do Marcelo. Não, já é, né? Só pela descrição ele já é. Então, imagina você lendo. Porque você vai nos comentários das entrevistas dele, o pessoal, nossa, parece um filme, só para você ficar com mais vontade de ler o livro. Legal, obrigado. E a sinopse também já chama bastante atenção, também já estou ansioso para ler aí o livro. Eu vou cobrar um de presente já.
E a Ellen colocou aqui, parabéns, inspiração para muitos jovens. Aldemar Lopes colocou aqui, parabéns, estamos juntos, Marcelo. Canal Contrapartida na área. Oh, que É, meu privilégio! parceiro de apresentação. É. Legal. Bom, como não tem mais nenhum comentário, a gente retoma aqui as nossas perguntas, tá bom, Lucas? Ok. Marcelo, como sabe, hoje, graças a um projeto social, temos acesso a muitas oportunidades. Estar aqui é uma delas. Na sua opinião, além dos projetos sociais, o que mais falta nas periferias? Os projetos sociais na favela, na periferia, são primordiais, né? Eles servem, em geral, para mostrar o mundo do trabalho, do estudo, do empreendedorismo, da saúde, bem-estar, da música, do meio ambiente, da religião, da filosofia, enfim. Se a gente pensar, são projetos que alcançam uma população discriminada pela própria história, né? Pela sua estrutura de vida. E muitas vezes, ou a maioria, os trabalhos sociais fazem o que o Estado não faz, né? Essa é uma coisa aí interessante para a gente pensar. Para a gente ter uma ideia, nessa pergunta sobre o Estado, que foi algo assim que eu fiquei impressionado. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o termo favela é o nome de uma planta. Eu acho que o termo científico é Cynodoscopus quercifolius, algo assim. É um nome científico de uma planta. E o que essa planta tem a ver com a favela? Então, acho que no ensino médio a gente aprende a Guerra de Canudos. Nessa época, os soldados lá na Bahia, eles faziam barracos de madeira próximo dessa planta favela. E aí por isso ficou conhecido favela, por causa da identidade com o barraco, com a madeira, né? E os soldados do Rio de Janeiro que voltaram para o Rio de Janeiro, soldados que voltaram da Bahia para o Rio de Janeiro, eles não receberam soldos e foram morar no Morro da Providência, que é a primeira favela do Brasil. Olha o nome, Providência. Exatamente por isso, porque foi onde eles foram morar. Né? Pegaram o barraco e construíram e já tinha uma identificação aí de favela. Existem outros fatores históricos, a própria escravidão, né? Essa questão da liberdade. Liberaram os negros, tá, mas aí o que aconteceu? Né? Se vira. É muito interessante estudar o contexto histórico. Então a gente percebe que a favela ela tem todo um contexto de desigualdade, de falta de acompanhamento do Estado, de abandono, né? Então a gente pode ver que os projetos sociais todos eles suprem os trabalhos sociais sérios, a própria presença do Estado. Mas respondendo de forma objetiva, o que falta na periferia, aí é um pouco aí do meu trabalho, do meu sonho, que eu espero, enquanto eu viver, eu conseguir ver esse negócio na prática. Eu acho que falta para a periferia, para a favela, é ter um projeto de cidade inteligente. Quero até aproveitar aqui para antecipar. Eu estou concorrendo uma bolsa de investimento de estudo do governo da Noruega, no valor de 100 mil reais, para que eu defenda essa cidade inteligente nas favelas ou em comunidades constituídas. Que é isso que falta. Né? Então, trabalho social tem na favela, tem de música, tem que ter mais, é isso aí, mas a gente precisa crescer, sabe? Resolver de vez essa pobreza. A gente tem aí aliás, é um cara aqui de Poá, aqui do Alto Tietê, na nossa região, o Edu Lira, que é do Gerando Falcões. Ele tem uma frase muito boa, ele fala que
que quer fazer que a pobreza da favela vira peça de museu. Eu acho ótimo. E o meu conceito é algo, eu quero fazer que a periferia seja trocada por um projeto de cidade inteligente. O que é uma cidade inteligente? É um local que você vai ter urbanização de verdade, local para ter residências, local para ter entretenimento, para ter empresas, espaços de esporte, de lazer, né? Local apropriado para deixar o lixo, para acabar com essa questão de ponto de lixo viciado. Então, a favela, a periferia, ela precisa ter realmente uma urbanização, que as casas tenham uma numeração correta, que tenha estacionamento, né? Por isso que o termo aglomerado subnormal do IBGE, ele faz muito sentido, porque é isso mesmo, é uma desorganização, e isso tem que acabar. E então eu vejo que o que falta hoje para a favela é isso. E eu estou estudando muito, assim, estou suando porque eu estou concorrendo nessa bolsa de estudo, nesse valor, que é um valor incrível, né? Porque a gente, aqui no nosso país, a gente não tem incentivo, principalmente para coisas dessa, né? O meu livro, todo investimento do meu livro são investimentos pessoais. Então, assim, eu estou investindo em algo porque eu quero deixar para as pessoas e deixar como referência. Então, é algo aí que eu estou lutando, só corrigindo, é do governo da Noruega. Noruega. Então, é uma bolsa, eu estou concorrendo a essa bolsa para formalizar uma teoria da importância. E o que é essa bolsa? É um programa que eles têm para trazer pessoas que possam discutir como acabar com o crime ambiental. Olha que interessante. E aí eu defendo isso, que com a favela, com a estrutura urbana de favela, a gente tem uma grande facilidade de crime ambiental, né? De descuido com o meio ambiente. E não é novidade, qualquer favela grande aí você vai ver lixo espalhado, não tem coleta seletiva, é ponto viciado de lixo. Mas por que que tem isso? É uma ação das pessoas? É, mas é uma ação influenciada também pelo ambiente. Por isso que, na minha teoria, que é algo totalmente louco e revolucionário, entre outras palavras, eu estou falando, você tem que fazer um planejamento, derruba o negócio e constrói de novo. Sabe? Coloca as pessoas num local digno, sabe? Num local com espaço, com luz. Esse é o meu desafio. Eu creio que é isso que falta aí. Apareceu mais uma pergunta aqui e ainda está escrito como provocativa, tá? Vou deixar essa para o Lucas ler para você, Marcelo. A pergunta é do Valdemar Lopes. Qual a dificuldade das pessoas gostar de literatura? Você acha que política é pessoas que pensam nisso? Boa pergunta, Valdemar. O Valdemar é meu parceiro no Contrapartida, a gente tem as perguntas provocativas e hoje eu fui a vítima. Então, qual as dificuldades das pessoas gostarem de literatura e se eu acho que a política pensam, se na política pensam nisso, talvez? A pergunta é muito boa, Valdemar, porque é algo que a gente até refletiu de forma indireta. Qual incentivo a gente tem para o estudo? Eu acabei de compartilhar aqui, recebi até um monte de mensagem aqui. Eu repeti a oitava série 2 vezes, eu não gostava de estudar, eu não tinha incentivo. Não fazia sentido. Né? A gente que é pobre tem um conceito muito interessante. A gente não vive, a gente sobrevive. Né? A gente está aqui pensando o que vai comer amanhã, se vai. Então, como que eu vou pensar em estudo se eu estou pensando na minha barriga? Tem até uma teoria aí da pirâmide de Maslow, né? A pirâmide das necessidades. Tem muito a ver com isso. Então, assim, não tem como você incentivar uma pessoa a ler, a estudar, a entrar nesse universo dos livros, do estudo, né? Se ela está pensando em comida, se ela está pensando em sobreviver, se ela está pensando em emprego. Por isso que as pessoas não gostam de literatura. É algo que fica no último plano. Né? E a política ela tem tudo a ver com isso, porque a própria política
talvez a política que não é séria, que parece que é a maioria, tem uma grande facilidade de não dar esse incentivo, né? E aí, vamos dizer, olha o que a gente está fazendo aqui, ó, um encontro, um lançamento de um livro com jovens, por isso que eu me sinto honrado em ter vocês aqui, porque eu descobri numa pesquisa que a maioria do meu público leitor é de jovem, de adolescente e jovens. E eu achei surpreendente. E quando eu montei a obra, eu montei para esse público. Vocês vão ver, o meu livro, se fosse contar os 3 volumes, eles têm quase 200 páginas. E aí eu quis fazer uma trilogia, né, investindo mais, pagando mais caro, mas eu falei, meu, eu vou fazer um negócio curto, página ali, 64 páginas, negócio curtinho, porque, assim, quando que a gente pega a literatura? A gente tem as bases na escola, que muitas vezes a gente não desperta, mas, igual, eu me peguei lendo literatura, lendo livro mesmo, história, essas coisas. Foi o que eu acabei de falar. Eu comecei a escrever o livro quando minha mãe e meu pai ficou doente. Então, quer dizer, eu estava na fila do hospital, não tem nada que fazer aqui. Na época não existia essa questão tanta da rede social. Tinha um livro ali, deixa eu ler. Né? Então, eu creio que é isso, essa questão, esse contexto da necessidade das pessoas. E esse incentivo, eu acho que ações como a minha, a de vocês, com o Clube de Leitura, com o Projeto Pescar, é uma das partes para que isso seja fortalecido, né? Para que a gente possa entender que quando eu leio, quando eu sei interpretar um texto, interpretar uma ideia, eu vou ter muita facilidade de interpretar o mundo. Eu vou ter poder, e conhecimento é poder, sabe? Quando eu descobri isso, me caiu a ficha. Eu falei, meu, é isso que eu preciso. É isso que o meu povo precisa, a minha galera precisa. Né? Então, respondendo o Valdemar, eu creio que é esse contexto aí. Importante que você pede uma coisa aqui, que eu tenho 17 anos e desde quando eu comecei o fundamental, todas as minhas escolas tinham biblioteca. E eu nunca visitei a biblioteca da escola. E toda vez que os professores nos levavam lá para leitura, nós da sala reclamava. Então, é uma coisa bem engraçada, a pergunta dele foi bem provocativa mesmo, porque a gente até reclamava quando o professor ia nos incentivar a ler. Então, tipo, nossa, muito boa essa pergunta. Verdade. Bom, não tem mais nenhum comentário. Agora eu vou encaminhar a última pergunta. Eu estava muito ansiosa para essa pergunta, Marcela. Em uma entrevista com o jornalista Flávio Nascimento, no canal Sempre Mais, você citou as seguintes palavras: eu só conhecia o mundo da favela. A primeira vez que eu sentei em um banco universitário, eu chorei, porque eu nunca imaginei que existia outras coisas além da favela. E esse fato me chamou muita atenção, porque imagine quantas pessoas se identificaram com você nessa frase. Sendo assim, eu queria saber o que você falaria a todos os jovens, idosos e trabalhadores da periferia que pensam hoje como um dia você pensou. Legal. Fico feliz em saber da sua experiência com a entrevista. Muito bom. Eu dei uma entrevista ao jornalista Flávio Nascimento, né, o canal Sempre Mais, e foi bem desafiadora, porque, né, a gente não teve roteiro, é no improviso. Né? E quando ele me perguntou, né, essa questão, né, de por que como que é essa questão de procurar outros mundos além da favela? E aí eu lembrei dessa experiência que eu tive, que eu acho que tem muito a ver num contexto de hoje. Porque primeiro é assim, como que pobre entra na faculdade? É por programas sociais. Na época, eu consegui entrar numa faculdade porque eu tive um grupo de pessoas que investiram em mim. Eles viam que eu tinha interesse e investiam. Né? Pagava a minha parcela, ou pagava metade. Então, eu tive esse incentivo financeiro.
Mas aí eu estou falando de um negócio assim. Imagina, porque hoje está bombando o ensino EAD, que é ótimo, mas não é a mesma experiência. Imagina você sair da sua casa, você sai da sua... tentar sair da sua casa em pleno sexta-feira, aquela multidão, a galera ali fazendo balada, você não consegue sair da sua casa, aí você pega ônibus lotado, e aí você vai para a faculdade com a roupa simples que você tem. Você vai ter que pensar, meu, eu levo uma fruta, será que eu vou ter grana para comer? Né? E aí você pega, entra numa sala, um ambiente agradável, iluminado, uma lousa. E a primeira vez que eu sentei num banco universitário, né, que foi o primeiro dia de aula, você não conhecia ninguém, eu não sabia se tinha outra galera ali que morava em favela e tal. Eu fui pro banheiro, corri pro banheiro, porque eu comecei a chorar assim, sem parar. Porque foi uma experiência incrível, assim. Eu falei, caramba, eu nunca pensei em estudar, né? É o meu conteúdo, eu nunca gostei de estudar. Hoje eu estou gostando, olha, eu consegui entrar numa universidade e depois, que foi uma aula inaugural, foi meu curso de jornalismo, né? E aí vinha o diretor, né, da instituição, vinha vários convidados fazer uma roda de conversa. E, nossa, me abriu a mente, assim, foi incrível. Porque eu comecei a ouvir coisas que eu não ouvia no meu ambiente. Eu tive que ir no ambiente acadêmico, compreender outras temáticas, outros assuntos. E lá você está cara a cara, não é como aqui, digital, né? Ou você, se você estuda EAD, você vai mandar uma mensagem no chat. Você está lá, você se expõe, você fala. Né? Você aprende que você tem que defender as suas ideias com respeito, tem que saber ouvir. E era algo que eu não tinha preparação. Eu não sabia o que era isso. Então, por isso que nessa entrevista eu compartilhei, né? Que eu chorei muito e eu acredito que é uma fala que pode pegar várias pessoas que têm essa experiência, né, de valorização, né, de valorizar a oportunidade de estar estudando, de fazer sentido para isso. Mesmo hoje no ensino EAD, que exige muito mais. Né? Quem estuda à distância hoje tem que ter muita garra, muita disposição, porque você tem que ler, você tem que ouvir o professor, não vai conseguir ter um insight imediato. Você vai mandar uma pergunta, responde 2 dias depois. Então você vai ter que ter uma pegada forte ali com os estudos. Mas é uma fala, eu creio que é inspiradora, né? É uma fala que mostra aí a importância da gente conhecer outros ambientes, outros universos, pegar o que é bom e seguir. E chegamos ao fim da nossa live sobre o livro Favela no Divã, com o escritor Marcelo Barbosa. Já chegamos ao fim, nossa, passou rápido. Muito. Queria ficar mais um pouco aqui, mas Acho que a Larissa bom, caiu. acho que ainda tem um tempo de mais uma pergunta que te mandaram aqui. É. A pergunta é da Marcela Nunes. Você sofreu algum preconceito quando as pessoas e até mesmo professores da faculdade conheceram sua história, sendo uma pessoa vindo da favela? Pô, pergunta interessante, Marcela, muito interessante. Eu não sofri preconceito, né? Porque na época a instituição tinha, conhecia o seu público-alvo, né? E depois eu descobri que boa parte dos alunos era do meu contexto social, era a galera da periferia, da favela. Era próximo aí. Você tinha algumas diferenciações, mas era próximo. Mas eu gostei muito da pergunta da Marcela, porque eu já tive uma experiência depois. Para vocês terem uma ideia, ano passado eu estava concorrendo a uma bolsa de estudo na FAAP, né? É uma instituição de ensino do público A.
né? Então, a maior classe social financeira estuda lá. E era uma bolsa de estudo de psicanálise, né? Eu fiquei na segunda fase, não passei para a terceira. Mas o que aconteceu? Quando eu estava caminhando para isso, né? Eu comecei a sentir medo. Eu comecei a ter medo. Eu comecei a pensar, meu, mas como que eu vou me relacionar? Como que eu vou me relacionar com um público desse? Pô, você só tem lá filho de político, filho do cara dono da televisão. Esse é um público dessa instituição, né? Como que eu vou lá, pô, com minha roupa simples aqui de boa? Então foi muito interessante, porque parece que eu estava querendo, eu incorporava um preconceito. Olha que interessante. Parece que eu tinha um preconceito que estava sendo disfarçado de medo. E depois eu falei, não, peraí, mas eu não tenho que ter esse medo, esse pavor. Eu tenho que me apresentar. Essa é a sociedade. Eu tenho que me apresentar, tenho que conhecer. E no fim foi uma pena. Assim, eu não ganhei, não passei na última etapa, não ganhei essa bolsa de estudo, mas ia ser uma experiência incrível, né? Porque a instituição ia receber na sua organização uma pessoa de uma camada totalmente diferente. E aí? Como que seria? Existe um código de ética? Né? Como seria isso na prática? Mas eu não sofri, porque eu sempre estudei com pessoas da mesma classe social que a minha. Mas eu acho que a pergunta da Marcela é interessante, porque para quem procura estudar, procura entrar em alguma instituição, ela precisa definir isso, né? Ela precisa ser muito claro, né? Que ela tem que se livrar de preconceitos dela e dos outros, né? Por que eu tenho que me preocupar com o que o meu colega da faculdade veste e o que ele vai comer? Né? Mas é por causa disso, por causa desses dilemas, e é natural você ter esses sentimentos, esses pensamentos, né? E aí foi algo aí que eu pude não vivi na prática, mas é algo que a gente consegue perceber como é algo fácil de acontecer, de você é, ter um preconceito de si ou pelo outro. Por isso tem que ser trabalhado, né? Ô, Marcelo, eu acho tão incrível assim essa conexão do que você está falando, que eu me lembrei até de uma história, né? Claro que não vai ao nível de faculdade, que eu ainda tô nova, mas quando eu morava numa favelinha pequena mesmo de Suzano, e quando a gente recebeu as novas moradias, que a gente se mudou para os prédios aqui, só mudava 2 bairros de diferença só. E a gente aqui teve um contexto super diferente, pessoas que, tipo, era pessoas ao nosso nível, só que por moradias diferentes a gente sofreu preconceito. Nossa, o pessoal da favela vindo morar aqui no nosso bairro. Então foram Olha. várias situações engraçadas de você passar e as pessoas te olhar. Então, assim, Uhum. eu acho que é muito engraçado como tudo isso se conecta, né? Como o Sim. preconceito também não vem só das pessoas, mas também de nós, né? Que a gente chega no lugar, a gente fala, caramba, mano, mas olha o tanto de gente aqui que nós fala playboy, né? Nós jovens fala É. gente metida. Então, Sim, como o preconceito também não vem só das pessoas, mas também vem de nós. sim, Muito bacana. sim, sim. E para finalizar aqui, tem uma pergunta do Aldemar. Mais uma vez, será que é outra provocação? Meu Deus. Pegando essa sua ideia de cidade sustentável ou favela inteligente, como urbanização da mesma, você acredita que podemos tirar rótulo de marginalidade da comunidade? Lembrando que marginais é que está à margem da sociedade. Deixa eu refletir aqui. Ah, tá, entendi. Então, assim, se a gente imaginar, então, assim, a gente pegou uma favela, fez uma cidade inteligente, sustentável, se a gente consegue tirar esse estereótipo, né, se a gente for considerar. É uma boa pergunta, é uma pergunta muito desafiadora que está até no meu relatório, né, dessa bolsa da Noruega que eu estou participando, que eu tenho que definir
alguns assuntos, esse é um. E aí eu creio assim, ô Valdemar, para quem nos assiste, é bem desafiador, e por isso que a gente precisa ver que nível de projeto é esse. Porque a gente já tem um histórico que os locais de periferia de favela, eles são locais esquecidos mesmo, né? Ou lembrado em questões políticas. Então, quando a gente fala, que é o que eu vou defender nesse programa de Bolsa Internacional, quando a gente fala de ter uma cidade inteligente, eu não estou falando de pegar a construtora mais barata, o material mais barato, pintar a favela, dar uma repaginada, não é isso. É fazer uma cidade mesmo. Sabe, é dar a melhor estrutura para que esse ambiente, que é favela, ou é uma comunidade que era uma favela e cresceu de forma irregular, ela possa ter toda essa estrutura. Eu acredito, um trabalho sério, por isso que é um sonho, porque e às vezes eu acho que é até ilusão, porque eu estou falando disso, estou falando assim, você tem que pegar e investir, aí eu não sei como, com certeza, se for para fazer isso, vão inventar algum imposto, né, porque aqui no Brasil tudo é assim, mas eu estou falando isso, você tem que derrubar a favela, tem que fazer uma esquema. Para vocês terem uma ideia, curiosamente, hoje, 8 de novembro de 2021, é o Dia Mundial do Urbanismo. Um colega meu que é engenheiro que me mandou. Que é exatamente esse tema, essa temática, esse assunto. Né? A gente tem que ter essas cidades com estruturas de vida. Né? Eu creio que se a gente tem um projeto sério, sem politicagem, sem desvio de dinheiro, um projeto que realmente quer, vamos acabar com essa estrutura urbana desorganizada, vamos aproveitar para cuidar do meio ambiente, eu creio que esse estereótipo ele possa diminuir, né? Porque aí não vai ser tipo um local que foi reurbanizado ou foi feito uma pincelada ali de algo que não mudou muito. A gente está falando de derrubar a estrutura, de fazer uma nova estrutura, né? Um novo ambiente, né? E aí sim ser uma cidade. Já pensou? É sonho com ilusão, mas quer dizer, não vai existir mais favela, né? Não vai existir mais o termo comunidade. Olha lá, cidade Nova Heliópolis. Heliópolis hoje é conhecida como cidade Nova Heliópolis, um nome bonito, mas ainda que não é novo, né? É muito do velho. Então eu creio que se a gente faz uma estrutura nesse sentido, há uma grande facilidade de diminuir, porque você está dispondo as pessoas em um local apropriado, um local onde aí sim você consegue ter acesso fácil para vários serviços, né? Serviços de lazer, de esporte, de cultura, né? De segurança, né? Então eu creio que pode diminuir esse estereótipo, sim. Como diz o Edu Lira, né, que quer fazer a favela uma peça de museu, eu creio que se a gente faz um projeto de cidade inteligente, acabou, esquece isso, nova vida. Bom, para finalizar, temos aí a última pergunta da Marcela Nunes, que diz: defina seu livro em 3 palavras. Favela no divã, Marcelo. Definir em 3 palavras, olha, não consigo responder de forma espontânea. Mas em 3 palavras, eu acho que é provocação, inspiração e reflexão. Tá aí, mais um parabéns para você no chat. Muitos parabéns hoje. Também, né, um dia bem importante, lançamento oficial do seu livro. Nossa, fico até emocionada. Lançamento oficial do livro do Marcelo.
e vamos dar continuidade aqui para a gente finalizar. Uhum. Marcelo, queremos mais uma vez agradecer a toda a sua equipe pela oportunidade nos dada de te entrevistar. Quer deixar alguma palavra para o pessoal que está nos assistindo? Sem ser as 3 palavrinhas do livro agora. Não, primeiro eu que agradeço a disponibilidade de vocês terem aceitado o desafio, de estar aqui na linha de frente apresentando. É uma grande honra para mim poder conversar com o meu público, que são os adolescentes e jovens. Apesar do foco hoje ser a minha experiência, eu acho que melhor do que isso é, em próximas oportunidades, a gente tem uma troca mesmo de conversa, de dúvidas. Eu que agradeço, eu quero agradecer ao Guilherme Nunes, o produtor do canal Contrapartida, um jovem empreendedor, inteligente, esperto, né? Admiro muito ele, fico muito honrado em poder participar com ele dos projetos. Ao canal Contrapartida, meu parceiro Valdemar, todos que nos acompanham. Agradecer a minha esposa, né, que está com as crianças até agora. E, aliás, esse livro não existiria se não fosse a minha esposa, porque enquanto eu estudo, ela está com os meus filhos, com os nossos filhos. Né? Muitas vezes eu troco, eu fico com os meninos, ela vai estudar, mas é um projeto. Empreendedorismo, acho que para quem é da área sabe que empreendedorismo é risco, né? Então você tem que estudar, você tem que ler, você tem que. E é incrível. E se não fosse a minha esposa, eu não conseguiria ter esse projeto andando. Né? Então quero agradecer também. E a todos que nos acompanharam. Últimas palavras, eu queria fazer só algumas considerações. Então, quero compartilhar mais uma vez, pedir torcida aí, viu, gente? Para quem acompanha minhas redes sociais, vai ver. Então, nas próximas, acho que até essa semana, a gente vai começar a compartilhar que eu estou participando, né, para concorrer uma bolsa no valor de R$100.000 do governo da Noruega para defender ações que possam favorecer o meio ambiente. E aí eu estou defendendo que aqui no Brasil, o número de favelas que a gente tem, se a gente conseguir fazer um projeto de cidade inteligente, é algo que a gente poderia ajudar muito o meio ambiente. Então, assim, não é fácil. Eu tenho que fazer uma teoria do negócio, eu vou me desdobrar, assim, ficar a noite sem dormir, porque para concorrer, né? Então, peço a torcida, pedir, né, pro pessoal curtir aí a página, as páginas no Instagram, Facebook, Twitter, né? Parece que não, mas faz muita diferença, né? Essas métricas são incríveis, porque quando você curte, uma outra pessoa, um colega próximo pode ter acesso. Então, isso é muito bacana, ajuda muito, fortalece muito. Curtir, comentar, né? Muito bem-vindo. Quero compartilhar também o livro, duas coisas, novidades. Eu já assinei contrato do segundo volume do livro, então é o Favela no Divã 2. Não posso entrar em muitos detalhes, eu não sei, eu creio que só próximo ano. Mas já assinei contrato, já está na última parte da revisão, em breve. Estará também nas principais livrarias online do Brasil. E o livro, esse é o primeiro volume, ele está inscrito na Lei Rouanet para receber uma verba federal no valor de 100 mil, onde eu programei doar o livro nas principais penitenciárias do estado de São Paulo. E eu estou na última fase também, e estou com grandes expectativas. E para quem não sabe, então, esses projetos, às vezes, eles se baseiam com o envolvimento do público, né? Então, assim, por isso que eu queria reforçar para quem quiser participar, curtir, comentar. Isso fortalece muito o trabalho. Não só para que o livro possa alcançar outros patamares, né? Mas para fortalecer, porque para eu expandir nessas áreas eu preciso do apoio do público leitor, né? Daquele que acompanha. Então, são essas minhas últimas
palavras e quero agradecer, dizer que esse lançamento é muito importante para mim. Dizem que o livro é como se fosse um filho, né? E eu tô me sentindo assim, eu estava muito ansioso, estava nervoso para hoje, porque não é mais uma live. Eu estou falando da minha história de vida, eu estou me expondo, eu tô querendo debater, eu quero discutir, quero melhorar, e eu não sei se eu consigo sozinho. Então, por isso que eu me sinto honrado, feliz de poder lançar aqui. A ideia era fazer um lançamento presencial, mas ainda por causa da pandemia, a gente achou melhor fazer por aqui. Então, quero agradecer a todo mundo, pedir que continue acompanhando aí o trabalho. Bom, muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, pessoal, que esteve aqui com a gente nessa live incrível. E uma boa noite já para vocês. Tchau, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Marcelo, e parabéns pelo seu lançamento e por todas as suas experiências. Obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente, participando. E é isso. Boa noite. Boa noite.